Você já sentiu aquela dor de ser tratado como se não valesse nada só porque sua roupa não era de marca, ou porque chegou de ônibus em vez de carro importado? Já passou pela humilhação de alguém olhar para você de cima a baixo e decidir em segundos que você não merece respeito? Eu conheço essa dor. Conheço porque já vivi isso na pele. E hoje vou te contar uma história real que vai te mostrar que as aparências enganam muito mais do que você imagina e que às vezes a pessoa que você menos espera pode estar observando cada movimento seu, cada palavra que você solta, cada gesto de desprezo que você acha que ninguém vai notar. Porque eu estava lá, vestido como um simples faxineiro, invisível para quase todo mundo, mas eu vi tudo, e o que eu descobri naqueles dias mudou minha vida para sempre. A mão de Lucas Ferreira tremeu ligeiramente quando ele segurou o esfregão encharcado, tentando torcer sem deixar a água cair no chão de mármore já limpo. Eram 6:30 da manhã, e o edifício comercial da Avenida Paulista começava a ganhar vida. Os primeiros raios de sol atravessavam as enormes janelas de vidro, iluminando o lobby luxuoso com seus lustres de cristal importados e vasos decorativos que provavelmente custavam mais do que Lucas ganhava em um ano inteiro. Pelo menos era o que todo mundo pensava ao olhar para ele. Lucas tinha 35 anos, mas naquele momento, com aquele uniforme surrado de cor azul desbotada, cabelo propositalmente bagunçado e uma barba de 3 dias mal feita, ele parecia apenas mais um trabalhador invisível na multidão de São Paulo, exatamente como planejara, porque Lucas Ferreira não era um simples faxineiro. Ele era o dono de tudo aquilo, dono do prédio de 22 andares, dono da Ferreira Incorporações, uma das maiores empresas de construção civil do país, dono de uma fortuna que a revista Forbes havia estimado em 400 milhões de reais no último ranking. Mas ninguém ali sabia disso. Ninguém desconfiava que aquele homem de uniforme surrado, que limpava o chão antes do sol nascer completamente, era o mesmo Lucas Ferreira, que aparecia nas capas de revistas de negócios, que jantava com prefeitos e governadores, que tinha uma cobertura de 1.000 metros quadrados nos jardins. A ideia de se disfarçar tinha surgido 3 meses atrás, durante um jantar beneficente onde Lucas se viu cercado de empresários reclamando de funcionários. Todo mundo tem a mesma história, dizia Roberto, dono de uma rede de supermercados. Funcionário hoje em dia não quer trabalhar, só quer reclamar de tudo. E Lucas concordava mecanicamente, tomando seu vinho francês de R$ 1.000 a garrafa, mas algo incomodava. Ele mesmo já tinha dito frases parecidas inúmeras vezes. Tinha reclamado da alta rotatividade na empresa, dos pedidos de demissão sem aviso prévio, das reclamações anônimas que chegavam ao RH. Mas será que ele realmente sabia o que acontecia dentro da própria empresa? Será que conhecia a realidade de quem trabalhava para ele? A resposta era óbvia e dolorosa. Não, ele não fazia a menor ideia. Passava os dias em reuniões estratégicas, almoços de negócios, viagens internacionais. Quando visitava os canteiros de obra, era sempre anunciado com antecedência, recebido com tapete vermelho, todos de comportamento exemplar. Era uma encenação perfeita, e ele sabia disso. Por isso tomou a decisão mais louca da vida. Ia trabalhar anonimamente na própria empresa por um mês inteiro. Ver com os próprios olhos como era a vida lá embaixo, na base da pirâmide que ele comandava do topo. Marina Costa estava terminando de se arrumar quando o celular tocou pela 5ª vez em 10 minutos. Ela olhou para a tela e viu o nome do marido piscando. Ignorou de novo, guardando o aparelho na bolsa de marca que havia comprado no mês anterior, com o bônus trimestral. 38 anos, gerente de recursos humanos da Ferreira Incorporações há 4 anos, Marina tinha construído uma reputação sólida, eficiente, organizada, implacável quando necessário. Era ela quem resolvia os problemas que ninguém queria resolver, quem fazia os cortes que precisavam ser feitos, quem mantinha a empresa funcionando como uma máquina bem lubrificada, ou pelo menos era assim que ela mesma se via. Mas nos últimos 6 meses, algo havia mudado. O casamento estava desmoronando, as discussões com Bruno se tornaram diárias e na semana passada ele havia saído de casa pela 3ª vez no mês. Dizia que ela estava diferente, mais fria, mais distante, obcecada com o trabalho a ponto de esquecer que tinha uma família. Marina achava isso injusto. Ela trabalhava tanto justamente para dar uma vida melhor para ele e para Isabela, a filha de 12 anos, que mal via a mãe durante a semana. Mas trabalhar muito tinha um preço e Marina estava pagando sem perceber. A pressão vinha de cima, do conselho diretor que cobrava resultados, que queria números cada vez melhores,
que exigia eficiência máxima com custos mínimos, e Marina entregava, sempre entregava, mas para entregar, ela precisava pressionar também, precisava cobrar, cortar, otimizar, e no processo, havia se esquecido de que números são feitos de pessoas. Lucas estava limpando o corredor do terceiro andar quando ouviu os saltos altos batendo no mármore com urgência. Virou-se e viu Marina chegando quase correndo, celular colado na orelha, cara fechada. Ele continuou passando o pano no chão, fazendo seu trabalho de faxineiro invisível, mas prestando atenção em cada palavra. Não me importa se é difícil, Carla. A voz de Marina soava impaciente. Você tem que dar um jeito de reduzir a folha de pagamento em 15% até o final do mês. É ordem da diretoria. Ela parou bem ao lado de Lucas como se ele não existisse. Não estou pedindo sugestões. Estou dando uma ordem. Começa cortando os benefícios extras dos terceirizados. Vale refeição, vale transporte, tudo que não for obrigatório por lei. E depois a gente vê os efetivos. Marina desligou e foi caminhando, mas parou de repente. Virou-se para Lucas com uma expressão irritada. Ei, você não viu que acabei de passar aqui? Você está sujando tudo de novo com esse pano molhado. Lucas olhou para o chão. Estava impecável. Desculpe, senhora, vou secar, ele disse com voz submissa. Não é desculpe, é mais atenção. Marina falou como se estivesse repreendendo uma criança. Vocês acham que a empresa paga para fazer corpo mole? Acham que é só passar um pano e tá tudo certo? E saiu sem esperar resposta, deixando Lucas ali parado, segurando o esfregão e sentindo na pele o que dezenas de funcionários sentiam todos os dias. Aquela não era a primeira vez que ele testemunhava esse tipo de tratamento, desde que começara o disfarce 2 semanas atrás. Mas vindo de Marina, doía de um jeito diferente, porque Marina era boa no que fazia. Os números provavam isso. A empresa estava mais lucrativa do que nunca sob a gestão dela no RH. Mas Lucas estava começando a entender que lucro não conta toda a história. Ele continuou limpando, mas agora prestava atenção redobrada em tudo o que acontecia ao redor. E o que viu nas horas seguintes foi perturbador. Viu Marina gritando com uma recepcionista que tinha chegado 10 minutos atrasada porque o ônibus quebrou no meio do caminho. Viu ela humilhando um assistente na frente de todo mundo porque ele havia esquecido de imprimir um relatório. Viu ela ignorando completamente o bom dia de 3 funcionários diferentes, como se eles fossem móveis falantes. Na hora do almoço, Lucas foi para o refeitório dos funcionários no subsolo do prédio. Era um espaço simples, com mesas de plástico e paredes pintadas de um branco cansado que já pedia renovação há anos. Bem diferente do restaurante executivo no 10º andar, onde Marina e outros gerentes almoçavam, com vista para a cidade e cardápio elaborado por chefe contratado. Lucas pegou sua marmita de casa, uma mistura simples de arroz, feijão e frango que havia preparado na noite anterior, e sentou-se em uma mesa no canto. Logo 3 pessoas se juntaram a ele. Jéssica, da limpeza, uma mulher de 40 e poucos anos com olhar cansado, mas um sorriso gentil. Roberto, segurança noturno que estava terminando o turno antes de ir para casa. E Dona Célia, cozinheira do refeitório, que todos tratavam com carinho de mãe. Você é novo aqui, né, Lucas? Dona Célia perguntou enquanto abria sua própria marmita. Faz quanto tempo que está na empresa? 2 semanas só, Lucas respondeu. Ainda estou me acostumando com tudo. Vai se acostumar rápido, Jéssica disse com um tom que misturava resignação e algo parecido com tristeza. Aqui é sempre a mesma coisa. Trabalha, trabalha, trabalha e ainda tem que aguentar desaforo, principalmente da Dona Marina. Roberto balançou a cabeça concordando. Aquela mulher está cada dia pior, meu irmão. Antigamente ela até cumprimentava a gente. Hoje em dia passa pela gente como se fosse fantasma. Lucas comia devagar, prestando atenção em cada palavra. Vocês sabem o que aconteceu com ela? Por que mudou assim? Ninguém sabe direito. Dona Célia respondeu baixinho, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém mais ouvia. Mas a gente escuta coisas. O casamento dela está acabando. O marido saiu de casa. A filha vive com a avó porque ela trabalha até tarde todo dia. Coitada da menina. Só tem 12 anos e quase não vê a mãe. Jéssica suspirou. Eu tenho pena dela, sabe? Pena da Marina. Porque dá para ver que ela está sofrendo. Mas o problema é que quando ela sofre, ela faz a gente sofrer junto. Como se descontar na gente fosse resolver os problemas dela. Roberto deu uma risada amarga. Pena eu tenho é de mim, que tenho que trabalhar 16 horas por dia para conseguir pagar o aluguel porque eles cortaram o adicional noturno no mês passado. Sem aviso, sem explicação. Só cortaram e pronto.
Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não sabia dessa mudança. Provavelmente Marina havia implementado para cortar custos, e ninguém tinha achado importante informar o dono da empresa. Afinal, era só um benefício de seguranças noturnos, gente invisível que só aparecia quando tinha algum problema. A tarde foi passando, e Lucas continuou seu trabalho de limpeza. Mas agora, cada conversa que ouvia, cada interação que presenciava, era como uma peça de quebra-cabeça montando uma imagem que ele não queria ver. A imagem de uma empresa que por fora parecia perfeita, eficiente, lucrativa, mas por dentro estava apodrecendo. Apodrecendo porque pessoas não eram tratadas como pessoas. Eram tratadas como números, como custos que precisavam ser otimizados, como recursos descartáveis que podiam ser substituídos sem dó nem piedade. E Marina, percebeu Lucas, era apenas o sintoma mais visível de uma doença que ele mesmo tinha ajudado a criar. Porque quem estabeleceu as metas impossíveis? Quem cobrava lucros cada vez maiores? Quem pressionava o RH para cortar custos sem se importar com as consequências? Ele, Lucas Ferreira, o dono, o homem que agora esfregava o chão e finalmente entendia o preço real do sucesso que construíra. Já eram quase 6 da tarde quando Lucas estava terminando de limpar os banheiros do 5º andar. Era um trabalho humilhante, reconhecia isso agora. Não porque o trabalho em si fosse indigno, todo trabalho honesto tem dignidade, mas porque a forma como as pessoas tratavam quem fazia esse trabalho era humilhante. Quantas vezes Lucas tinha usado um banheiro e saído deixando uma bagunça sem nem pensar em quem ia limpar depois? Quantas vezes passou por um faxineiro no corredor sem nem olhar para a pessoa? Ele estava refletindo sobre isso quando ouviu vozes exaltadas vindo do corredor. Saiu do banheiro e viu Marina parada em frente ao elevador discutindo ao telefone. A voz dela estava alta, desesperada de um jeito que ele nunca tinha visto. "Bruno, por favor, não faz isso comigo agora", ela dizia. "Eu sei que eu errei. Eu sei que tenho trabalhado demais, mas a gente pode conversar quando eu chegar em casa, por favor." Silêncio enquanto ela ouvia o que vinha do outro lado. Os olhos dela encheram de lágrimas. "Não, não, você não vai fazer isso. Você não vai tirar a Isabela de mim. Eu sou a mãe dela." Mais silêncio, e então a voz dela saiu num tom que era quase um grito. "Você não tem esse direito. Eu trabalho tanto justamente para dar uma vida boa para vocês dois e você vem me dizer que sou uma mãe ruim?" Marina desligou o telefone com tanta força que Lucas achou que ela ia jogar o aparelho no chão. Ela ficou ali parada por um momento, respirando fundo, tentando se controlar. E então percebeu que Lucas estava ali, a poucos metros, tendo presenciado tudo. "O que você está olhando?" ela perguntou com a voz tremendo. "Volta para o seu trabalho." "Desculpe, senhora", Lucas disse, mas não se moveu. Apenas ficou ali, segurando o balde de limpeza, olhando para aquela mulher que aos olhos de todos era poderosa, temida, no controle de tudo, mas que naquele momento era apenas uma pessoa se despedaçando. "Eu disse para você voltar para o trabalho", Marina repetiu, mas a voz dela saiu sem força. Ela encostou na parede, passou a mão pelo rosto. "Por que você ainda está aqui?" "Porque eu acho que a senhora precisa conversar com alguém", Lucas disse suavemente. "E às vezes é mais fácil conversar com quem a gente não conhece." Marina olhou para ele como se estivesse vendo Lucas pela primeira vez. Um faxineiro, um funcionário invisível oferecendo ajuda para ela. Era tão absurdo que ela quase riu, quase, mas em vez disso, começou a chorar. Não aquele choro contido de quem tenta manter as aparências. Era um choro profundo, desesperado, de alguém que estava segurando tudo há tempo demais. Ela deslizou pela parede até sentar no chão do corredor, escondendo o rosto nas mãos. E Lucas fez algo que nem ele mesmo esperava. Colocou o balde de lado, sentou-se no chão ao lado dela e ficou ali, em silêncio, apenas presente. Passaram-se alguns minutos até Marina conseguir falar. "Meu marido vai pedir o divórcio", ela disse com a voz rouca, "e quer a guarda da minha filha. Diz que eu sou uma mãe ausente, que só penso em trabalho, que a Isabela nem me conhece direito." Lucas não disse nada, apenas ouviu. "E ele tem razão", Marina continuou. "Eu trabalho das 6 da manhã às 9 da noite todos os dias, sábado e domingo também. A última vez que eu jantei com a minha filha foi faz 3 semanas. Eu nem lembro." Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Eu achei que estava fazendo a coisa certa, sabe? Trabalhando duro, construindo uma carreira, garantindo estabilidade financeira. Mas no processo eu perdi minha família. E nem sei quando aconteceu. Foi gradual.
um jantar perdido aqui, uma apresentação de escola perdida ali. E de repente 10 anos se passaram e eu virei uma estranha para a minha própria filha. Lucas finalmente falou, escolhendo as palavras com cuidado. A senhora tem conversado com alguém sobre isso? Algum amigo, terapeuta? Marina deu uma risada sem humor. Amigos? Eu não tenho amigos. Só tenho colegas de trabalho que têm medo de mim. E terapeuta? Quando eu teria tempo para ir em terapeuta? O celular de Marina tocou. Era uma mensagem. Ela leu e seu rosto ficou ainda mais pálido. Minha mãe acabou de me mandar uma mensagem dizendo que a Isabela chorou na escola hoje porque as outras crianças falaram que ela é a menina que não tem mãe. Ela olhou para Lucas com os olhos vermelhos. Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Como é que eu me transformei nisso? Lucas respirou fundo. Ia dizer algo que provavelmente custaria caro, mas precisava ser dito. Posso ser honesto com a senhora? Marina assentiu. A senhora está sofrendo, está sob pressão enorme, e eu vejo isso. Qualquer um com olhos na cara vê. Mas quando a senhora descarrega essa pressão nas pessoas que trabalham aqui, quando trata todo mundo como lixo, a senhora está fazendo com eles o que a vida está fazendo com a senhora. Está passando o sofrimento para a frente. Marina ficou em silêncio, processando. E você acha que tem moral para me dizer isso? Um faxineiro que nem me conhece? Eu não tenho moral nenhuma, Lucas admitiu. Mas tenho olhos, e vejo uma pessoa boa se perdendo no próprio desespero. A senhora não sempre foi assim, ou foi? Houve uma pausa longa. Não, Marina finalmente respondeu baixinho. Eu não era. Quando entrei nessa empresa 4 anos atrás, eu era diferente. Eu me importava com as pessoas. Mas aí as cobranças começaram a vir. As metas impossíveis, a pressão constante. E eu me perdi no meio disso tudo. Lucas se levantou e estendeu a mão para ajudar Marina a se levantar também. Ela aceitou a ajuda, ficando de pé com dificuldade. Obrigada, ela disse sem olhar nos olhos dele, por me ouvir. De nada. E se a senhora me permite dizer mais uma coisa? Marina olhou para ele. Às vezes a gente precisa de coragem para admitir que não está dando conta, que precisa de ajuda, que o caminho que está seguindo está errado. Não é fraqueza pedir ajuda, é força. Marina assentiu devagar, pegou a bolsa que havia caído no chão e entrou no elevador que acabara de chegar. Antes das portas fecharem, ela olhou para Lucas mais uma vez. Qual é seu nome? Lucas. Lucas Silva. Obrigada, Lucas Silva. Você tem um coração bom. Tomara que essa empresa não destrua isso em você. As portas se fecharam e Lucas ficou ali no corredor vazio, segurando seu balde de limpeza e pensando que talvez aquela conversa tivesse mudado algo. Mas ele não fazia ideia de quão certo estava e nem imaginava o que estava prestes a acontecer no dia seguinte. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao prédio ainda mais cedo que o habitual. 5 da manhã. O céu ainda estava escuro e as ruas desertas. Ele tinha dormido mal pensando na conversa com Marina, nas lágrimas dela, na dor que viu naqueles olhos, e pensando também em tudo que tinha testemunhado nas últimas 2 semanas. Quanto mais ele via, mais percebia que o problema não era apenas Marina. O problema era todo o sistema que ele tinha criado. Um sistema onde lucro vinha antes de pessoas, onde eficiência era mais importante que humanidade, onde números falavam mais alto que sofrimento. Ele entrou pela porta de serviço, cumprimentou seu Jorge, o vigilante da madrugada, e foi direto para o vestiário trocar de roupa. Colocou o uniforme azul surrado, olhou-se no espelho. Quem era aquele homem? Não o Lucas Ferreira dos jornais, não o empresário bem-sucedido. Mas quem era ele de verdade, por baixo de todo o verniz? Começou a limpeza pelo térreo, como sempre. Passou o pano no chão do lobby, limpou as janelas de vidro, esvaziou as lixeiras. Trabalho repetitivo que dava tempo para pensar. E ele pensou muito. Pensou no pai, seu Antônio, que tinha trabalhado como pedreiro a vida inteira. Homem simples que nunca teve nada, mas que tinha ensinado ao filho valores que Lucas temia ter perdido pelo caminho. Filho, o pai costumava dizer enquanto tomavam café da manhã antes do sol nascer, você pode ser o que quiser na vida, pode ficar rico, pode ter sucesso, mas nunca, nunca mesmo, esqueça de onde você veio. Nunca trate as pessoas com desprezo só porque elas não tiveram as mesmas oportunidades que você. Lucas tinha prometido que nunca esqueceria, mas mentiu. Não intencionalmente, mas mentiu, porque construiu um império onde pessoas eram tratadas exatamente com o desprezo que o pai o alertou para nunca ter. Eram quase 7 horas quando os primeiros funcionários começaram a chegar. Lucas viu Marina entrando pela porta principal
e seu coração disparou. Ela estava diferente. Não usava maquiagem, o cabelo estava preso de qualquer jeito, e ela carregava apenas uma bolsa pequena, em vez da pasta de couro que sempre trazia. Os olhos estavam inchados, sinal de que tinha chorado muito. Ela passou direto por Lucas sem olhar, entrou no elevador e subiu. Ele ficou ali parado, se perguntando o que ela estaria pensando, se a conversa de ontem tinha feito alguma diferença ou se tinha apenas piorado as coisas. Meia hora depois, Jéssica chegou para o turno dela. "Bom dia, Lucas", ela disse com um sorriso cansado. "Tudo bem?" "Tudo sim. E você?" "Mais ou menos. Minha filha está com febre, mas não posso faltar. Já faltei 2 vezes esse mês por causa dela, e a Marina deixou bem claro que se eu faltar de novo sem atestado médico, vou ser mandada embora." Lucas sentiu raiva crescer. "Como assim? Sua filha está doente?" "Pois é, mas aqui não importa. A empresa vem primeiro. Pelo menos é o que eles dizem." Jéssica deu de ombros. "Mas fazer o quê, né? Preciso do emprego. Tenho contas para pagar." Lucas passou a manhã observando mais interações, coletando mais peças do quebra-cabeça. Viu um coordenador de obras gritando com um auxiliar porque ele tinha pedido um equipamento de segurança melhor. Viu a recepcionista sendo repreendida porque tinha demorado 30 segundos a mais para atender uma ligação. Viu um estagiário levando bronca porque tinha ousado sugerir uma ideia diferente em uma reunião. E em todas essas situações, as pessoas aceitavam caladas, abaixavam a cabeça e voltavam ao trabalho, como se tivessem aprendido que resistir era inútil, que reclamar só piorava as coisas, que o melhor era ser invisível e torcer para não ser o próximo alvo. Era quase meio-dia quando Lucas estava limpando o corredor do 8º andar e ouviu vozes vindo de uma sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Ele se aproximou, fingindo limpar a parede próxima, e ouviu Marina falando com alguém. Ela estava ao telefone. A voz soava cansada, mas firme. "Eu entendo sua posição, Dr. Almeida, mas não posso simplesmente tirar uma licença agora. A empresa precisa de mim." Silêncio, enquanto ela ouvia. "Eu sei que estou no limite. Eu sei disso. Mas se eu sair agora, vão me substituir. Vão achar alguém mais jovem, mais barata, mais disponível. E aí como eu vou pagar as contas? Como eu vou garantir o futuro da minha filha?" Mais silêncio, e então a voz dela quebrou. "Doutor, eu não tenho escolha. Eu preciso continuar. Preciso provar que sou forte, que dou conta, que valho o salário que recebo, porque se eu mostrar fraqueza, acabou. Acabou tudo que construí." Lucas sentiu um aperto no peito. Agora entendia melhor. Marina não era simplesmente uma gerente cruel. Era uma mulher aterrorizada de perder tudo, trabalhando até o colapso para provar valor, para garantir segurança, para proteger o que restava da família. E nesse desespero, ela fazia com outros o que o medo fazia com ela. Esmagava. A ligação terminou e Lucas se afastou rapidamente, voltando para o trabalho de limpeza. Mas as palavras de Marina ecoavam na cabeça dele. Ela tinha medo de ser substituída, medo de mostrar fraqueza, medo de perder tudo. E esse medo vinha de onde? De uma cultura corporativa que ele, Lucas Ferreira, tinha ajudado a criar. Uma cultura onde vulnerabilidade era punida, onde pedir ajuda era sinal de fracasso, onde você precisava ser perfeito ou seria descartado. Olha, se você chegou até aqui comigo nessa história é porque você sabe que isso não é só sobre a Marina ou sobre o Lucas, é sobre todos nós de alguma forma. Quantas vezes você já se sentiu pressionado no trabalho, sentiu que se falhasse seria descartado como lixo? Quantas vezes você viu alguém sendo tratado mal e não fez nada porque tinha medo de ser o próximo? Ou quantas vezes você mesmo tratou alguém mal porque estava descontando a pressão que vinha de cima? Eu crio esses vídeos porque acredito que todo mundo merece dignidade. Não importa que trabalho faça, quanto dinheiro ganhe, onde mora. E se essa mensagem faz sentido para você, se você também acredita que as coisas precisam mudar, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais de pessoas comuns que enfrentam situações extraordinárias. Histórias que vão te fazer pensar, te fazer sentir e quem sabe te inspirar a fazer diferente na sua própria vida. E me conta aí nos comentários, você já passou por algo parecido? Já foi tratado como invisível no trabalho? Já viu alguém sendo humilhado e não soube o que fazer? Não precisa ter vergonha. Isso acontece com muita gente. Mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais força a gente tem para mudar. Então, comenta aí de que cidade você está me assistindo. Adoraria saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Agora vamos continuar essa história porque o que acontece a partir de agora vai mudar tudo. A hora do almoço chegou
e Lucas desceu para o refeitório do subsolo. Estava mais cheio que o normal. Ele pegou sua marmita e procurou um lugar para sentar quando viu Jéssica acenando para ele. Lucas, vem sentar aqui, ela chamou. Ele se juntou a ela e mais 3 pessoas na mesa. Dona Célia, Roberto e agora também Carlos, um dos coordenadores de obras. Gente, o Carlos veio almoçar aqui com a gente hoje, Jéssica disse com um sorriso. Ele cansou da comida chique lá de cima. Carlos deu uma risada sem humor. Na verdade, eu fui expulso de lá. A diretora financeira me viu comendo e disse que o restaurante executivo é só para gerentes e diretores. Coordenador não se qualifica. Todo mundo na mesa ficou em silêncio por um momento. Que absurdo, Dona Célia finalmente disse. Você trabalha aqui há quanto tempo, Carlos? 12 anos. Comecei como ajudante de pedreiro, estudei à noite, fiz faculdade de engenharia, subi de cargo. Pensei que agora que sou coordenador, ia ser tratado com mais respeito, mas parece que sempre tem uma linha invisível separando quem merece dignidade e quem não merece. Lucas comia em silêncio, absorvendo tudo. Roberto suspirou. Vocês viram que cortaram o adicional noturno, né? Agora eu ganho igual a quem trabalha de dia, sendo que trabalho quando todo mundo está dormindo, assumo mais risco. Fico longe da família, mas para a empresa não faz diferença. A gente é tudo igual, tudo dispensável. Eu estou pensando em sair, Jéssica admitiu. Procurar outro emprego. Qualquer coisa é melhor que isso aqui. Para onde você quer ir? Perguntou Dona Célia. Você sabe que é difícil arrumar emprego hoje em dia. Por isso eu ainda estou aqui, Jéssica respondeu. Porque tenho medo. Medo de sair e não achar nada melhor. Medo de passar necessidade. Medo de decepcionar minha filha. Então eu aguento. Engulo o orgulho, aceito o desrespeito e continuo. É isso que eles querem, Carlos disse com amargura. Querem que a gente fique com medo, porque gente com medo não reclama, não pede aumento, não exige direitos. Gente com medo aceita qualquer coisa. Lucas sentiu vergonha queimar por dentro, porque cada palavra que ouvia era verdade, e ele era responsável por criar esse ambiente de medo. A tarde estava quente, e Lucas limpava as janelas do 10º andar, quando viu Marina sair da sala dela. Ela caminhou até a copa, pegou um copo de água, ficou ali parada olhando pela janela. Lucas terminou de limpar e estava passando pela porta da copa quando ouviu Marina o chamar. Lucas, pode vir aqui um minuto? Ele entrou na copa. Marina estava sentada em uma das cadeiras, o copo de água esquecido na mesa. Eu queria te agradecer, ela disse, pela conversa de ontem. Não precisava agradecer, senhora. Precisa sim, porque você foi a única pessoa nessa empresa inteira que me tratou como ser humano nos últimos meses. Todo mundo aqui me trata como chefe, como adversária, como alguém a ser temida, mas você me viu como pessoa. Marina olhou para o copo. Eu passei a noite pensando no que você disse, sobre estar descontando nos outros o que estão fazendo comigo. E você tem razão. Eu virei um monstro, Lucas. Olhou para ele com olhos cheios de dor. Eu virei exatamente o tipo de pessoa que eu jurei que nunca seria. Lucas puxou uma cadeira e sentou-se, esquecendo por um momento que supostamente era apenas um faxineiro e ela uma gerente. Me conta uma coisa. Quando a senhora começou a trabalhar aqui, como era? Marina pensou por um momento. Era diferente. Eu gostava do que fazia. Acordava animada para vir trabalhar. Tinha tempo para conhecer as pessoas, para conversar, para realmente ajudar quando alguém precisava. Eu me importava. O que mudou? As cobranças. No começo era só fazer o trabalho bem feito. Depois começaram a pedir números melhores. Depois mais números. Depois cortes. Depois otimizações. E cada vez que eu entregava o que pediam, vinham com mais demandas. Era como se nada nunca fosse suficiente. Marina respirou fundo. Eu comecei a trabalhar mais horas, a levar trabalho para casa, a sacrificar fins de semana. E funcionava. Os números melhoravam. Então eles pediam mais. E eu entregava mais. E nisso perdi meu casamento. Perdi minha filha. Perdi a mim mesma. Ela olhou diretamente para Lucas. Ontem à noite, depois que saí daqui, fui para casa e encontrei minha mãe com a Isabela. Minha filha me viu e sabe o que ela fez? Desviou o olhar, como se eu fosse uma estranha. E quando eu tentei abraçar ela, ela ficou dura, sem reação. Lucas não sabia o que dizer, então apenas ouviu. Eu sentei com a Isabela. Marina continuou, a voz tremendo. Tentei conversar, perguntar sobre a escola, sobre as amigas, e ela respondia com monossílabos.
olhando para o celular, claramente querendo que eu fosse embora. Minha própria filha querendo que eu fosse embora. Lágrimas começaram a escorrer. E sabe qual foi a pior parte? Quando minha mãe me chamou na cozinha e disse que a Isabela perguntou se eu ia dormir lá ou se ia voltar para o escritório. Uma criança de 12 anos já nem espera mais que a mãe fique em casa. Marina enxugou as lágrimas com raiva. Como eu deixei chegar nesse ponto, Lucas? Como? Lucas escolheu as palavras com cuidado. A senhora deixou porque o sistema te ensinou que você não tinha escolha. Te ensinaram que se você não sacrificasse tudo, não desse tudo de si, você seria descartada. E você acreditou. Mas não é verdade, é? Marina olhou para ele. Se eu parar, se eu diminuir o ritmo, vão me substituir. Talvez, ou talvez não. Mas mesmo que substituam, vale a pena continuar assim? Vale a pena ter uma carreira brilhante, mas perder sua família no processo? Marina ficou em silêncio. O telefone dela tocou. Era uma mensagem. Ela leu e seu rosto ficou branco. O que foi? Perguntou Lucas. Bruno, meu marido. Ex-marido, ela corrigiu amargamente. Acabou de mandar a petição de divórcio e está pedindo guarda integral da Isabela, alegando que sou uma mãe negligente. Marina começou a tremer. Ele está certo. Eu sou negligente. Eu abandono minha filha todo dia para vir trabalhar nesse lugar. Lucas viu o desespero tomar conta dela. Marina, a senhora precisa de ajuda profissional. Precisa conversar com um advogado, com um terapeuta. Não adianta ficar aqui se destruindo. Eu sei, mas não posso sair agora. Tenho reunião em meia hora com o conselho. Vão discutir as metas do próximo trimestre. Se eu não estiver lá, vão pensar que não estou comprometida. Comprometida? Lucas repetiu. A senhora está tão comprometida que está perdendo tudo que importa de verdade. Marina, com todo respeito, mas dane-se essa reunião. Vá cuidar da sua vida. Marina olhou para ele surpresa. Eu não posso fazer isso. Pode sim. A senhora é uma gerente excelente e tem um currículo impecável. Se te mandarem embora por cuidar da própria saúde mental, qualquer outra empresa ia te contratar feliz. Mas se você continuar assim, vai ter um colapso. E aí não vai adiantar nada. Marina ficou olhando para a mensagem no celular. Lucas podia ver a batalha acontecendo dentro dela. De um lado, anos de condicionamento dizendo que trabalho vem primeiro, que fraqueza é inaceitável, que ela precisa ser forte. Do outro lado, a realidade de uma vida desmoronando. Eu tenho medo, ela finalmente admitiu. Medo de que se eu parar, mesmo que por um dia, tudo vai desabar. Mas já está desabando, Lucas disse gentilmente. A diferença é que agora você ainda tem chance de salvar o que importa. Marina respirou fundo várias vezes. Então se levantou. Você tem razão. Eu preciso fazer algo. Agora. Ela pegou a bolsa e o celular. Vou mandar uma mensagem para o conselho dizendo que não vou estar na reunião. Vou falar com Bruno, vou buscar a Isabela na escola, vou passar a tarde com ela. E amanhã vou procurar um advogado e um terapeuta. Lucas sorriu. Isso é coragem, Marina. Coragem de verdade. Obrigada, Lucas. De verdade. Você salvou minha vida hoje. Mesmo que não perceba. Ela saiu da copa e Lucas ficou ali sozinho, sentindo um misto de alívio e preocupação. Alívio porque talvez tivesse ajudado alguém a fazer a escolha certa. Preocupação porque sabia que a história não terminava ali. 2 horas depois, Lucas estava no banheiro do 11º andar, quando ouviu vozes altas vindo do corredor. Saiu e viu 3 membros do conselho caminhando rapidamente em direção à sala de reuniões. Um deles era Fernando Andrade, diretor financeiro e braço direito de Lucas na gestão da empresa. Onde diabos está a Marina? Fernando dizia irritado. Ela simplesmente mandou uma mensagem dizendo que não viria e desligou o celular. Isso é inaceitável. Os outros 2 concordavam. Ela está ficando problemática, dizia uma mulher de terno cinza que Lucas reconheceu como Helena Castro, diretora de operações. Talvez seja a hora de pensar em substituição. Lucas sentiu raiva crescer, mas se controlou. Continuou limpando, invisível como sempre, mas ouvindo tudo. A reunião durou 1 hora. Quando terminou, Fernando saiu primeiro, falando ao telefone. Sim, eu sei que ela é boa, mas ultimamente está falhando. Não aparece em reuniões, parece distraída, não está entregando os números que precisamos. Sim, acho que precisamos começar a procurar substituição. Discretamente, claro, não queremos criar pânico. Lucas precisou de todo o autocontrole para não revelar quem era ali mesmo e mandar Fernando calar a boca. Mas sabia que não podia. Ainda não. Precisava ver até onde ia. Precisava entender toda a extensão do problema. O dia terminou e Lucas voltou para o apartamento que havia alugado perto da empresa. Um lugar simples, bem diferente da cobertura nos jardins onde realmente morava. Tomou banho, comeu algo rápido e sentou-se no sofá com um caderno. Começou a escrever tudo o que tinha visto, ouvido e sentido nas últimas semanas. Eram páginas e páginas de relatos.
funcionários sendo desrespeitados, benefícios sendo cortados sem explicação, pessoas trabalhando doentes porque tinham medo de faltar, gente chorando no banheiro durante o expediente, profissionais excelentes pedindo demissão por não aguentar a pressão. E no centro de tudo, Marina, uma mulher que não era má, mas que estava quebrando sob o peso de expectativas impossíveis, e que, ao quebrar, quebrava outros junto. Lucas olhou para o que tinha escrito e percebeu algo devastador. Ele tinha criado aquilo tudo, não sozinho, claro, mas ele era o dono, era quem estabelecia o tom, era quem cobrava resultados sem perguntar o custo humano. Era fácil fazer isso de cima, do escritório luxuoso, olhando apenas para planilhas e gráficos. Era fácil dizer que precisavam ser mais eficientes, cortar custos, otimizar processos. Mas cada uma dessas decisões tinha rosto, tinha nome, tinha família dependendo. O telefone tocou. Era Beatriz, sua assistente executiva, que sabia do disfarce. Lucas, como estão as coisas por aí? Complicadas, Bea. Muito mais complicadas do que eu imaginava. Me conta. E Lucas contou tudo. Sobre Marina, sobre os funcionários, sobre o medo que permeava cada corredor, cada sala, cada interação. Quando terminou, Beatriz ficou em silêncio por um momento. Lucas, você sabe que vai ter que fazer mudanças drásticas quando voltar, né? Não dá para fingir que não viu nada disso. Eu sei, mas tenho medo de que as mudanças necessárias sejam tão grandes que quebrem a empresa. Beatriz suspirou. E se não quebrar a empresa, vai quebrar mais pessoas. Então você decide, Lucas. O que vale mais? Os lucros ou as pessoas? Ele sabia a resposta. Sempre soube, no fundo, mas era assustador admitir, porque escolher pessoas significava abrir mão de lucros, significava crescer mais devagar, significava decepcionar investidores, significava colocar em risco tudo que tinha construído. Mas será que valia a pena construir um império em cima do sofrimento alheio? No dia seguinte, Marina não apareceu para trabalhar. Lucas soube disso quando ouviu 2 gerentes comentando na copa. Ela mandou atestado médico, dizia um deles. Burnout severo. Vai ficar afastada pelo menos 3 meses. Já era hora, o outro respondeu. Ela estava a ponto de surtar. Todo mundo via. Lucas sentiu alívio. Pelo menos Marina estava fazendo o que precisava ser feito. Estava cuidando de si mesma, talvez reconectando com a filha, reconstruindo o que podia ser reconstruído. Mas ao mesmo tempo, sabia que o problema não estava resolvido. Porque haveria outra Marina, outro funcionário quebrando sob pressão, outra vida sendo sacrificada no altar da eficiência, a menos que ele mudasse tudo. E mudança real, percebeu Lucas, não podia ser gradual, não podia ser meia medida, tinha que ser revolução. O resto da semana passou em um borrão. Lucas continuou trabalhando como faxineiro, mas agora, com um propósito diferente. Não estava mais apenas observando, estava documentando, registrando, preparando, porque sabia que quando revelasse quem era, precisaria de provas concretas para justificar as mudanças que planejava fazer. Provas de que o sistema estava quebrado, provas de que pessoas estavam sofrendo, provas de que lucro a qualquer custo era, no fim das contas, insustentável. Na sexta-feira à noite, Lucas estava limpando o 12º andar quando encontrou Jéssica chorando no corredor. Ela estava sentada no chão, encostada na parede, soluçando. Jéssica, o que aconteceu? Ele perguntou, se aproximando. Me mandaram embora, ela disse entre lágrimas. Sem justa causa. Disseram que estão cortando custos e como eu faltei 2 vezes esse mês, fui uma das escolhidas para o corte. Lucas sentiu raiva explodir dentro dele, mas sua filha estava doente. Você tinha atestado médico? Eles não se importam com isso. Para eles sou só um número, um custo que pode ser eliminado. Jéssica olhou para ele com olhos vermelhos. Lucas, eu não sei o que vou fazer. Tenho contas para pagar, tenho uma filha para sustentar. E emprego está difícil, com minha idade, com meu nível de escolaridade, ninguém vai me contratar. Lucas sentou-se ao lado dela. Vai ficar tudo bem, Jéssica. Eu prometo que vai. Como você pode prometer isso? Você também é só um faxineiro como eu. O que você pode fazer? Lucas quase revelou tudo ali mesmo. Quase disse quem era. Quase prometeu que ia resolver tudo. Mas se controlou. Ainda não era a hora. Só confie em mim. Ele disse. As coisas vão mudar. Em breve. Naquele fim de semana, Lucas ficou no apartamento planejando. Rabiscou ideias. Fez cálculos. Pensou em cada detalhe. Na segunda-feira de manhã, entrou no prédio com uma decisão tomada.
Era hora de terminar o disfarce. Era hora de voltar a ser Lucas Ferreira, o dono, mas não o mesmo Lucas Ferreira que tinha entrado naquele prédio disfarçado 3 semanas atrás. Era um Lucas diferente, um homem que tinha visto o preço real do sucesso, um homem que tinha sentido na pele a humilhação de ser invisível, um homem que não podia mais fingir que não sabia. Às 9 da manhã, ele mandou mensagem para Beatriz: convoca reunião geral. Todos os funcionários do prédio, auditório principal, 2 da tarde. Hoje. Beatriz respondeu imediatamente: você tem certeza? Absoluta. É hora. Lucas passou a manhã terminando o último dia como faxineiro. Limpou os corredores pela última vez, esvaziou as lixeiras, passou o pano no chão. E em cada tarefa sentia gratidão por ter tido essa experiência, porque tinha aprendido mais em 3 semanas como faxineiro do que em 10 anos como empresário. Meio-dia, ele saiu do prédio, foi até o apartamento, tirou o uniforme de faxineiro e vestiu um terno. Olhou-se no espelho. Lucas Ferreira estava de volta, mas dessa vez, ele não vinha apenas para comandar, vinha para consertar. 1h50 da tarde, Lucas estacionou o carro na vaga reservada para o presidente da empresa, a vaga que ficava vazia há 3 semanas, desde que ele havia começado o disfarce. O segurança na portaria fez sinal para ele parar, não reconhecendo o carro, mas quando viu quem era, arregalou os olhos. Senhor Ferreira, o homem gaguejou. Nós pensamos que o senhor estava em Dubai. Mudança de planos. Lucas disse calmamente. Tem uma reunião acontecendo no auditório daqui a pouco? Sim, senhor. A secretaria mandou avisar que é reunião geral. Todos os funcionários. Lucas assentiu e entrou no prédio. Caminhou pelo lobby que tinha limpado horas atrás. Passou pelos corredores onde havia sido invisível. Subiu no elevador que tantas vezes pegara carregando baldes e esfregões. Mas agora era diferente. Agora as pessoas o viam. E viam com surpresa, com confusão, porque ninguém esperava que ele estivesse ali. Beatriz o esperava no 10º andar, na frente da sala dele. Ela tinha uma expressão preocupada. Lucas, você realmente vai fazer isso? Vou. O auditório está cheio? Lotado. Mais de 200 pessoas. Tem até gente de pé. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Lucas respirou fundo. Então vamos dar a eles o que vieram buscar. Verdade. Entraram na sala dele e Beatriz fechou a porta. Ela tinha preparado tudo o que Lucas havia pedido. Um pendrive com fotos e vídeos que ele havia tirado discretamente durante as 3 semanas de disfarce. Cópias impressas de documentos mostrando cortes de benefícios, demissões sem justa causa, políticas abusivas, e uma lista com os nomes de todos os funcionários que haviam sido prejudicados nos últimos 6 meses. A lista tinha 143 nomes. Lucas olhou para aqueles nomes e sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Cada nome era uma vida, uma família, uma história, e ele era responsável por todas elas. 2 horas em ponto, Lucas entrou no auditório por uma porta lateral. O burburinho era ensurdecedor, funcionários especulando sobre o motivo da reunião, alguns preocupados com demissões em massa, outros apostando em algum anúncio de expansão. Quando Lucas apareceu no palco, o silêncio foi instantâneo. Foi como se alguém tivesse apertado um botão de mudo na realidade. Ele caminhou até o centro do palco, ficou ali parado por um momento, deixando o silêncio se estender. Podia ver rostos conhecidos na plateia. Jéssica, que tinha sido demitida na sexta, estava ali mesmo sem ser mais funcionária. Dona Célia, Roberto, Carlos, todos olhando para ele com expressões que variavam entre curiosidade e medo. E lá no fundo, ele viu o rosto que procurava. Marina tinha vindo. Estava usando roupas simples, sem maquiagem, cabelo solto. E quando seus olhos encontraram os de Lucas, ela arregalou os olhos em choque absoluto, porque ela entendeu. Naquele momento, ela entendeu tudo. Bom dia a todos, Lucas começou. Sei que minha presença aqui é uma surpresa. A maioria de vocês acredita que eu estava em Dubai cuidando de negócios internacionais, mas a verdade é outra. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Nas últimas 3 semanas eu estive aqui, neste prédio, todos os dias, trabalhando com vocês. O burburinho começou imediatamente, pessoas se virando umas para as outras confusas. Eu me disfarcei como funcionário da limpeza, Lucas continuou. Usei documentos falsos, vesti uniforme surrado, trabalhei das 5 da manhã às 6 da tarde limpando banheiros, corredores, esvaziando lixeiras. E sabe por quê? Porque eu precisava ver a verdade. A verdade que números e relatórios nunca mostram. A verdade de como é trabalhar nesta empresa quando você não é o dono. A reação foi imediata e intensa. Alguns funcionários começaram a falar alto, outros ficaram boquiabertos. Jéssica, na terceira fileira, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, porque ela sabia.
Ela tinha conversado com Lucas, o faxineiro, tinha dividido a mesa do refeitório com ele, tinha desabafado sobre seus problemas, e agora descobria que aquele homem simples era na verdade o dono de tudo. Lucas levantou a mão pedindo silêncio. Eu vim aqui hoje não para me desculpar, porque desculpa não resolve nada. Vim para admitir que falhei. Falhei profundamente. Ele começou a caminhar pelo palco. Durante 3 semanas fui tratado da mesma forma que muitos de vocês são tratados todos os dias. Fui ignorado. Fui humilhado. Fui visto como menos do que humano simplesmente porque minha roupa era surrada e meu trabalho era considerado inferior. Na tela atrás dele começaram a aparecer fotos. Lucas limpando o chão. Lucas esvaziando lixeiras. Lucas sendo ignorado por executivos que passavam por ele como se fosse mobília. E então apareceu uma foto que fez o auditório inteiro ficar em silêncio. Era Marina jogando água em alguém. O ângulo não mostrava o rosto da pessoa, mas todo mundo reconhecia Marina. Lucas deixou a imagem na tela. Esta foto foi tirada há uma semana. Uma gerente desta empresa, uma profissional que eu mesmo contratei, despejou água na cabeça de um funcionário que ela acreditava ser apenas um faxineiro. Aquele funcionário era eu. O caos explodiu no auditório. Gritos, exclamações, pessoas se levantando. Marina estava congelada na cadeira, o rosto completamente branco. Lucas esperou o barulho diminuir. Marina Almeida, poderia vir ao palco, por favor? Marina não se mexeu. Parecia fisicamente incapaz de se mover. Marina, ele repetiu, mais firme. Por favor. Lentamente, trêmula, Marina se levantou e caminhou até o palco. Cada passo parecia custar toda a sua energia. Quando chegou ao lado de Lucas, estava tremendo visivelmente. Todo o auditório a observava em silêncio pesado. Lucas se virou para ela. Marina, você se lembra daquele dia? Marina não conseguiu falar. Apenas assentiu com a cabeça. Você me humilhou publicamente, me tratou como lixo, sugeriu que eu era incompetente, negligente, que não merecia respeito. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu lembro, ela conseguiu dizer com a voz quebrada. E me desculpe, não é suficiente, mas é tudo que tenho. Lucas olhou para ela por um longo momento. Então se virou para o auditório. Seria fácil para mim fazer desta reunião um momento de vingança. Expor Marina, demiti-la publicamente, fazer dela exemplo. Seria satisfatório e seria justo. Ele fez uma pausa. Mas não é o que vou fazer, porque durante estas 3 semanas eu aprendi algo fundamental. Marina não é vilã desta história. Ela é vítima. O auditório explodiu novamente em murmúrios. Lucas levantou a mão. Marina fez algo horrível. Não estou negando isso, mas ela fez porque estava se afogando. Afogando sob pressão impossível, sob cobranças desumanas, sob medo constante de ser descartada se falhasse. E sabe quem criou essa pressão? Ele apontou para si mesmo. Eu, Lucas Ferreira, o dono. Na tela apareceram e-mails. E-mails que Lucas tinha enviado ao longo dos anos. Cobranças agressivas, metas impossíveis, ameaças veladas de demissão. Eu estabeleci uma cultura onde erro não é tolerado, onde vulnerabilidade é fraqueza, onde pessoas precisam sacrificar saúde, família, sanidade mental para provar valor. Ele olhou ao redor do auditório e Marina absorveu essa cultura, internalizou. E quando não conseguiu mais suportar sozinha, fez o que o sistema a ensinou a fazer. Passou a pressão para baixo, esmagou quem estava abaixo dela da mesma forma que estava sendo esmagada por quem estava acima. Lucas se virou para Marina. Então sim, você errou, mas eu errei primeiro, e errei pior, porque eu criei o sistema que te quebrou. Marina desabou ali mesmo no palco, caindo de joelhos, soluçando. Vários funcionários se levantaram, inseguros sobre o que fazer. Lucas se ajoelhou ao lado de Marina. Levanta, ele disse gentilmente. Você não precisa estar de joelhos. Ajudou ela a se levantar. Marina, você está afastada por burnout, certo? Ela assentiu. Quanto tempo? 3 meses. Não é suficiente. Lucas olhou para ela nos olhos. Vou te dar 6 meses de licença remunerada. Você vai fazer terapia, vai se tratar, vai reconectar com sua filha. E quando estiver pronta, se quiser voltar, terá seu emprego, mas não como gerente, como consultora de bem-estar. Sua função será garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. Marina olhou para ele em choque. Por quê? Depois do que eu fiz com você? Por que você está sendo gentil? Porque meu pai me ensinou que dignidade não se tira de ninguém. Lucas respondeu. Nem de quem errou. Ele se virou para o auditório. E isso vale para todos aqui. Vamos começar de novo. Vamos reconstruir esta empresa desde a base, com valores reais e não apenas palavras bonitas em paredes. Marina saiu do palco ainda chorando.
e Beatriz a amparou levando para um dos lados. Lucas voltou ao centro do palco. Jéssica, você pode vir aqui, ele chamou. Jéssica se levantou hesitante e subiu ao palco. Esta é Jéssica Santos, Lucas disse. Trabalhou na limpeza desta empresa por 8 anos. Na sexta-feira foi demitida sem justa causa porque faltou 2 vezes para cuidar da filha doente. Ele olhou para ela. Jéssica, você está recontratada, com aumento de 30%, e vou criar uma política nova, onde funcionários com filhos doentes têm direito a até 10 faltas justificadas por ano sem punição. Jéssica começou a chorar. Senhor Ferreira, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. E me chama de Lucas. Ele gesticulou para o auditório. Todo mundo aqui me chama de Lucas a partir de agora. Acabou essa história de Senhor Ferreira, Doutor Ferreira. Somos todos seres humanos fazendo o melhor que podemos. Roberto, você pode vir aqui também? Roberto, o segurança noturno, subiu ao palco. Lucas, você mencionou que cortaram seu adicional noturno, certo? Roberto assentiu nervosamente. Sim, foi mês passado, pois está de volta, com 40% a mais do que era antes, porque trabalhar à noite merece compensação justa. Roberto ficou boquiaberto. Carlos, coordenador de obras, suba aqui também. Carlos veio. Você foi impedido de almoçar no restaurante executivo porque coordenador não se qualifica como gerente, correto? Correto, Carlos confirmou. A partir de hoje acabou essa separação. Um restaurante só, para todos, do estagiário ao diretor. Comemos no mesmo lugar, com a mesma comida, tratados com a mesma dignidade. E mais, você está promovido a gerente de obras, com salário correspondente. Carlos tentou falar, mas não conseguiu. Apenas abraçou Lucas, chorando. Dona Célia, Lucas chamou. A cozinheira subiu devagar, claramente assustada. A senhora trabalha aqui há quantos anos? 15 anos, senhor. Digo, Lucas. 15 anos fazendo comida que alimenta todos nós. A partir de hoje a senhora não é mais terceirizada. É funcionária direta, com todos os benefícios, participação nos lucros e um aumento de 50%. Dona Célia desabou chorando nos braços de Lucas. Meu filho, ela repetia. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O auditório inteiro estava chorando agora. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de esperança, de finalmente serem vistos como humanos. Lucas esperou todos voltarem aos seus lugares. Então continuou. Mas não para aqui. Vou fazer mudanças estruturais profundas nesta empresa. Primeira mudança. Acabou a diferença entre funcionários diretos e terceirizados. Todos que prestam serviços essenciais aqui serão contratados diretamente com os mesmos direitos e benefícios. Segunda mudança, participação nos lucros igual para todos os níveis. Se a empresa ganha, todo mundo ganha na mesma proporção. Não mais executivos ganhando milhões enquanto a base ganha migalhas. Terceira mudança, limite de horas trabalhadas. Ninguém aqui vai trabalhar mais de 8 horas por dia. Acabou essa cultura de trabalhar até morrer. Quarta mudança, apoio psicológico gratuito para todos os funcionários e familiares. Terapia, psiquiatra, o que for necessário. Quinta mudança, creche na empresa para filhos de funcionários, porque ninguém deveria ter que escolher entre trabalhar e cuidar dos filhos. A cada mudança anunciada, o aplauso ficava mais forte. Sexta mudança, transparência total. Vou criar um canal direto comigo. Qualquer funcionário pode me mandar e-mail, me procurar, falar comigo, sem medo de retaliação. Sétima mudança, rodízio de funções para executivos. Cada diretor e gerente vai trabalhar 1 semana por trimestre em uma função diferente. Limpeza, segurança, cozinha, o que for, para nunca mais perdermos contato com a realidade de quem faz esta empresa funcionar. Fernando Andrade, diretor financeiro, se levantou. Lucas, com todo respeito, isso vai custar milhões. Vamos perder competitividade. Os acionistas não vão aceitar. Lucas olhou diretamente para ele. Fernando, você está certo. Vai custar milhões. Vamos crescer mais devagar. Alguns acionistas não vão gostar. E se não gostarem, podem vender suas ações. Prefiro ter empresa menor que trate pessoas com dignidade do que império construído em cima de sofrimento. Fernando balançou a cabeça. Você está cometendo um erro, talvez, mas é meu erro para cometer. Esta é minha empresa e estas são minhas decisões. E se o conselho quiser me remover, que tentem. Vou lutar. Outro executivo se levantou. Lucas, você está sendo emocional. Negócios não funcionam com emoção, funcionam com lógica. Você está certo, Lucas concordou. Negócios funcionam com lógica, mas negócios são feitos de pessoas, e pessoas não são planilhas. Pessoas têm emoções, famílias, vidas além do trabalho. E se ignoramos isso, não estamos sendo lógicos, estamos sendo desumanos. Ele abriu os braços. E eu cansei de ser desumano.
Cansei de olhar apenas para números e esquecer que cada número representa uma vida. Então sim, vou ser emocional, vou ser humano. E se isso significa que vou ganhar menos dinheiro, que seja. Já tenho dinheiro suficiente para várias vidas. O que eu não tinha era consciência limpa. E agora eu quero recuperar isso. Helena Castro, diretora de operações, ficou de pé. Lucas, admiro seu idealismo. Mas você precisa pensar no futuro. Se implementarmos todas essas mudanças, em 2 anos estaremos quebrados. E aí ninguém vai ter emprego. É um risco calculado, Lucas admitiu. E se estivermos quebrados em 2 anos, vou assumir total responsabilidade. Mas aposto que não vai acontecer. Aposto que quando as pessoas são tratadas com dignidade, quando se sentem valorizadas, quando não estão com medo constante, elas trabalham melhor, produzem mais, ficam mais tempo na empresa. E no longo prazo isso é mais lucrativo que exploração. Helena não pareceu convencida, mas sentou-se. Lucas sabia que teria batalhas pela frente. Sabia que muitos executivos resistiriam, que acionistas reclamariam, que haveria pressão enorme para voltar atrás. Mas estava preparado para isso, porque tinha visto o outro lado, tinha sentido na pele o que era ser invisível, ser descartável, ser tratado como menos. E não podia mais fingir que não sabia. Tem mais uma mudança, Lucas disse. E esta é a mais importante. Vou reduzir meu próprio salário em 70%. O dinheiro será redistribuído em aumentos para funcionários da base. Não faz sentido eu ganhar em 1 mês o que alguns de vocês ganham em 10 anos. Não quando todos trabalhamos duro para fazer esta empresa funcionar. O auditório explodiu em aplausos. Não eram apenas palmas educadas, eram aplausos de pé, gritos, assobios, pessoas chorando e aplaudindo ao mesmo tempo. Lucas deixou o momento acontecer. Deixou aquela energia positiva preencher o espaço, substituir anos de medo e ressentimento. Quando finalmente o barulho diminuiu, ele continuou. Eu não sou o herói desta história, ele disse. Sou o vilão que finalmente acordou. Levei 3 semanas disfarçado para ver o que estava na minha cara o tempo todo. E isso é vergonhoso. Mas a partir de hoje vamos fazer diferente. Não vai ser perfeito. Vamos errar, vamos tropeçar, vamos ter contratempos. Mas vamos fazer juntos. E vamos fazer certos. Ele olhou ao redor, fazendo contato visual com pessoas em diferentes partes do auditório. Cada um de vocês importa. Cada um de vocês tem valor. Não importa que função exerça, quanto ganhe e onde more. Vocês são a razão desta empresa existir. E a partir de agora, vocês serão tratados assim. A reunião terminou com mais aplausos. Funcionários começaram a se levantar, alguns vindo em direção ao palco, querendo falar com Lucas, agradecer, abraçar. Ele desceu do palco e passou a próxima hora conversando com pessoas, ouvindo histórias, fazendo promessas que pretendia cumprir. Jéssica o abraçou chorando. Lucas, você salvou minha vida? Literalmente. Eu não sabia o que ia fazer, como ia pagar minhas contas e agora eu posso respirar de novo. Lucas abraçou ela de volta. Você nunca deveria ter sido colocada nessa posição. E sinto muito que foi. Roberto apertou sua mão com força. Meu irmão, vou espalhar a notícia do que você fez aqui. As pessoas precisam saber que existe empresário que se importa de verdade. Carlos disse que ia trabalhar mais duro do que nunca para merecer a promoção. Lucas riu e disse que ele já merecia, que não precisava provar nada. Dona Célia o benzeu fazendo o sinal da cruz na testa dele. Que Deus te proteja, meu filho. Você é raro, pessoa rara. E quando todos foram embora, quando o auditório ficou vazio, Lucas ficou ali sozinho no palco olhando para as cadeiras vazias. Sentiu peso imenso nos ombros, porque sabia que tinha começado algo que não podia mais parar. Tinha feito promessas públicas, tinha criado expectativas, e se falhasse, dezenas de pessoas que depositaram esperança nele seriam esmagadas. Beatriz entrou no auditório. Lucas, tem alguém querendo falar com você? Quem? Marina. Ela está esperando lá fora. Pode mandar entrar. Marina entrou devagar. Tinha lavado o rosto, mas os olhos ainda estavam vermelhos. Sentou-se em uma das cadeiras da primeira fileira e Lucas sentou-se ao lado dela. Obrigada, Marina disse simplesmente, por não me destruir, por me dar uma chance. Lucas balançou a cabeça. Não foi generosidade, Marina. Foi justiça. Você errou, mas o sistema te empurrou para esse erro. E eu sou responsável por esse sistema. Eu sei. Mas mesmo assim, você poderia ter me humilhado. Poderia ter feito de mim exemplo. E não fez. Ela olhou para as próprias mãos. Eu liguei para o Bruno hoje, meu ex-marido. Contei para ele tudo o que aconteceu, que vou fazer terapia, que vou ter 6 meses para me recuperar, que vou mudar. E sabe o que ele disse? O quê?
que vai dar uma chance para a gente, que talvez possamos reconstruir, não como era antes, mas como algo novo, mais saudável, e que a Isabela pode vir passar os fins de semana comigo enquanto eu me recupero. Marina começou a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes. Você me deu minha família de volta, Lucas. Como eu vou te agradecer por isso? Você não precisa me agradecer. Apenas se recupere, cuide de você, da sua filha. E quando voltar, se voltar, me ajude a garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. Marina assentiu. Vou fazer isso, prometo. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Lucas, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que te fez tomar essa decisão? De se disfarçar? Lucas pensou por um momento. Honestamente, culpa. Eu tinha tudo. Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas algo não estava certo. Funcionários saindo, reclamações aumentando, sensação de que estava perdendo o controle. E eu percebi que estava tão distante da realidade que não fazia mais ideia do que realmente acontecia na minha própria empresa. O disfarce foi a única forma que encontrei de ver a verdade. E a verdade doeu. Doeu muito, mas foi necessária. Marina sorriu tristemente. Você é raro, Lucas. A maioria dos empresários nunca teria coragem de fazer o que você fez. Ou eu sou raro, ou eu sou louco. Ainda não decidi. Ela riu pela primeira vez. Talvez as duas coisas. E saiu, deixando Lucas sozinho de novo. A noite caiu e Lucas ainda estava no escritório, trabalhando nos detalhes das mudanças que havia anunciado. Beatriz tinha ido para casa, mas ele não conseguia sair. Tinha muito a fazer, muito a planejar. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhor Ferreira? Uma voz masculina disse. Meu nome é Paulo Mendes. Sou jornalista. Gostaria de fazer uma entrevista com o senhor sobre o que aconteceu hoje na empresa. Lucas hesitou. Não sei se é boa ideia. Por favor, senhor. Esta história precisa ser contada. As pessoas precisam saber que mudança é possível. Que existe empresário que coloca pessoas antes de lucros. Lucas pensou por um momento. Então concordou. Marcaram a entrevista para o dia seguinte. Quando desligou, Lucas olhou pela janela. A cidade lá embaixo estava viva com milhões de luzes. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, trabalhando, lutando, sonhando. E ele se perguntou quantas delas estavam presas em empregos onde eram tratadas como ele foi tratado durante aquelas 3 semanas. Quantas estavam quebrando como Marina quebrou. Quantas estavam sofrendo em silêncio porque não tinham escolha. Não podia salvar todas. Sabia disso. Mas podia fazer diferença no seu pedaço do mundo. Podia mostrar que outra forma era possível. E talvez, só talvez, isso inspirasse outros a fazerem o mesmo. Talvez criasse onda que se espalharia. Talvez mudasse mais do que apenas uma empresa. Lucas finalmente saiu do escritório quase meia-noite. O prédio estava vazio e silencioso. Passou pelos corredores onde tinha trabalhado como faxineiro, pelos banheiros que tinha limpado, pelo refeitório onde tinha almoçado com Jéssica, Roberto, Dona Célia, lugares que antes eram apenas espaços na sua empresa, agora carregados de memórias, de significado. Quando chegou ao carro, viu que tinha mensagem no celular. Era de Marina. Obrigada de novo. Você mudou minha vida hoje. Não vou desperdiçar essa chance. E tinha outra mensagem de Jéssica. Lucas, não sei como te agradecer. Minha filha perguntou por que eu estava tão feliz e eu contei tudo para ela. Ela disse que você parece super-herói. Respondi que você é melhor que isso. Você é humano de verdade. Lucas sorriu. Não era super-herói. Estava longe disso, mas estava tentando. E às vezes tentar já era suficiente. Ligou o carro e foi para casa. Exausto, mas em paz de um jeito que não sentia há anos. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. A entrevista que Lucas deu foi publicada e viralizou. CEO se disfarça como faxineiro e revoluciona a própria empresa, dizia a manchete. Em 48 horas, a história estava em todos os jornais, em todas as redes sociais, em programas de televisão. Lucas deu mais entrevistas, contou sua história repetidas vezes. E, para sua surpresa, a reação foi majoritariamente positiva. Funcionários de outras empresas começaram a compartilhar suas próprias histórias de abuso, de exploração, de desrespeito. O movimento começou a crescer. Empresários entraram em contato querendo saber como implementar mudanças similares. Alguns eram sinceros, outros claramente faziam apenas marketing. Mas Lucas conversava com todos, oferecia ajuda, compartilhava o que tinha aprendido. Claro que houve críticas também, muitas. Analistas financeiros disseram que ele estava sendo ingênuo, que a empresa quebraria em meses. Alguns acionistas venderam suas ações em pânico. Concorrentes riram, dizendo que Lucas estava cometendo suicídio empresarial. Mas Lucas não se importava, porque sabia o que tinha visto, sabia o que era real.
Um mês depois das mudanças, os primeiros resultados começaram a aparecer, e eram surpreendentes. A rotatividade de funcionários caiu 80%, pedidos de demissão praticamente zeraram, produtividade aumentou 25%, qualidade do trabalho melhorou significativamente. E o mais importante, havia algo diferente no ar. O prédio parecia mais leve, mais vivo. Pessoas sorriam nos corredores, conversavam umas com as outras, colaboravam em vez de competir. A cultura estava mudando, lentamente, mas mudando. Lucas instituiu as reuniões semanais onde qualquer funcionário podia participar e dar sugestões. As primeiras foram tímidas, ninguém acreditava que realmente podiam falar, mas aos poucos foram ganhando coragem. E as ideias que surgiam eram brilhantes. Melhorias de processo, economias inteligentes, inovações que executivos nunca teriam pensado, porque vinham de quem realmente conhecia o trabalho por dentro. O rodízio de funções começou. Fernando, o diretor financeiro que tinha sido cético, passou uma semana trabalhando na segurança. No último dia, ele pediu reunião com Lucas. Eu estava errado, Fernando admitiu. Completamente errado. Eu achava que sabia como a empresa funcionava, mas não fazia ideia. Lucas sorriu. Me conta. Trabalhei a noite toda essa semana. Vi coisas que acontecem quando a maioria está em casa. Vi a equipe de limpeza trabalhando em silêncio, invisíveis. Vi o pessoal da manutenção consertando equipamentos quebrados. Vi a dedicação dessas pessoas e percebi que eu as tratava como custos, como números para cortar. Mas são pessoas. Pessoas que mantêm esta empresa funcionando enquanto nós dormimos. Fernando olhou para Lucas com respeito novo. Você tinha razão. Mudança não é só necessária, é urgente. E vou te apoiar totalmente. Obrigado, Fernando. Significa muito. Outros executivos tiveram transformações similares. Helena trabalhou na cozinha e descobriu o trabalho duro que era alimentar 200 pessoas todo dia. Rodrigo trabalhou na recepção e entendeu o estresse de ser a primeira linha de contato com clientes insatisfeitos. Um por um, a resistência foi diminuindo e a empresa foi se transformando em algo novo. Mas a verdadeira transformação estava apenas começando, porque o que Lucas não sabia era que sua história tinha inspirado algo muito maior. Algo que mudaria não apenas sua empresa, mas todo o setor. 3 meses depois da reunião que mudou tudo, Lucas estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era de Marcelo Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Construção Civil. Senhor Ferreira, preciso falar com o senhor urgentemente. Pode ser pessoalmente? Lucas concordou e marcaram para aquela mesma tarde. Quando Marcelo chegou, trazia uma expressão séria. Sentou-se na frente de Lucas e foi direto ao ponto. Lucas, o que você fez está causando ondas enormes no setor. Funcionários de outras empresas estão exigindo as mesmas mudanças que você implementou aqui. Estão ameaçando greve, processos, exposição pública. Os outros empresários estão furiosos com você. Lucas se inclinou para trás na cadeira. E você veio aqui para me pedir que volte atrás? Vim pedir que você me ensine como fazer o mesmo. Lucas não esperava aquela resposta. O quê? Marcelo suspirou. Olha, vou ser honesto. Eu administro minha empresa há 20 anos do mesmo jeito. Pressionando, cortando custos, focando apenas em lucro. E funcionava. Pelo menos era o que eu achava. Mas depois que sua história viralizou, minha filha, que tem 22 anos, sentou comigo e disse algo que me destruiu. Ele pausou, claramente emocionado. Ela disse que tinha vergonha de mim, que eu explorava pessoas, que ela não queria herdar uma empresa construída em cima do sofrimento de trabalhadores. E sabe o que mais dói? Ela está certa. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu desprezava quando era jovem e trabalhava como ajudante de pedreiro. Esqueci de onde vim. Lucas sentiu empatia pelo homem na sua frente. Não é fácil admitir isso. Não é, mas preciso mudar. Não só pela minha filha, mas por mim mesmo. Não quero morrer sabendo que construí fortuna destruindo vidas. Então, você pode me ajudar? Me ensinar como fazer essa transição sem quebrar a empresa? Lucas sorriu. Posso, e vou. Não apenas você, mas qualquer empresário que realmente queira mudar. Nas semanas seguintes, Lucas começou a dar consultoria gratuita para outros empresários. Alguns eram sinceros como Marcelo, realmente querendo transformar suas empresas. Outros claramente faziam teatro buscando apenas melhorar a imagem pública. Lucas aprendeu rápido a diferenciar uns dos outros, mas a resistência também cresceu. Um grupo de empresários criou o movimento contrário, argumentando que Lucas estava destruindo o livre mercado, criando expectativas irreais, prejudicando a competitividade brasileira. Começaram campanha de difamação,
espalhando que a Ferreira Incorporações estava à beira da falência, que Lucas estava mentalmente instável, que tudo era golpe publicitário. Os ataques eram pesados e coordenados. Lucas chegou em casa uma noite e encontrou pichação no portão da cobertura. Comunista. Destruidor de empregos. Alguns clientes cancelaram contratos, assustados com a campanha negativa. Investidores pressionaram para ele voltar atrás. Houve dias em que Lucas duvidou de si mesmo, em que o peso da responsabilidade parecia insuportável. Foi em um desses dias difíceis que recebeu visita inesperada. Marina. Ela estava diferente. Cabelo cortado mais curto, roupas confortáveis, um brilho nos olhos que não existia antes. Posso entrar? Claro. Marina sentou-se e olhou ao redor do escritório. Vim te contar que terminei a terapia. Bem, não terminei. Terapia nunca termina de verdade, mas cheguei em um lugar melhor. Como você está? Estou bem. Melhor do que estive em anos, na verdade. Ela sorriu. Reconciliei com o Bruno. Não voltamos a morar juntos ainda, estamos indo devagar, mas estamos conversando de verdade pela primeira vez em muito tempo. E a Isabela, minha filha, ela está vindo dormir em casa 3 vezes por semana. Ontem ela me abraçou e disse que estava feliz de ter a mãe de volta. Os olhos de Marina encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade. Você me salvou, Lucas. Literalmente me salvou. Não fui eu. Foi você que teve coragem de aceitar ajuda. Marina balançou a cabeça. Foi você que criou condições para eu poder aceitar ajuda. Se você tivesse me demitido, me exposto, eu teria entrado em colapso completo. Talvez não estivesse aqui hoje. Mas você me deu dignidade quando eu não merecia. Me deu tempo para me curar. E isso mudou tudo. Lucas sentiu emoção apertar a garganta. Vim aqui também por outro motivo, Marina continuou. Quero voltar a trabalhar, como consultora de bem-estar, como você ofereceu. Quero garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei. Quando você pode começar? Amanhã, se você quiser. Lucas estendeu a mão. Bem-vinda de volta, Marina. Ela apertou a mão dele com força. Obrigada por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Depois que Marina saiu, Lucas ficou pensando. Aquilo era o que fazia tudo valer a pena. Não os números da empresa, não o reconhecimento público, mas histórias como aquela. Uma vida salva, uma família reconstruída, uma pessoa encontrando seu caminho de volta. No mês seguinte, Lucas implementou mais mudanças. Criou programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Estabeleceu fundo de emergência para ajudar funcionários em situações financeiras difíceis. Reformou o prédio inteiro, criando espaços de descanso, sala de meditação, academia gratuita, biblioteca. E, mais importante, criou o Instituto Dignidade no Trabalho, uma ONG dedicada a promover condições justas de trabalho em todo o país. Marina se tornou diretora do Instituto, usando sua experiência de quem havia quebrado e se reconstruído para ajudar outros. A ONG começou pequena, mas cresceu rápido. Em 6 meses já tinha ajudado mais de 1.000 trabalhadores a denunciar abusos, buscar direitos, encontrar apoio psicológico. E a história continuou se espalhando. Jornalistas internacionais começaram a procurar Lucas. Deu entrevista para CNN, BBC, Al Jazeera. Sua história foi contada em dezenas de países, inspirando movimentos similares ao redor do mundo. Mas Lucas nunca esqueceu que não era herói. Era apenas alguém que tinha acordado para a própria falha e decidido consertar. 1 ano depois de tudo ter começado, Lucas organizou evento especial. Convidou todos os funcionários da empresa, suas famílias, a imprensa. O auditório estava lotado, mais de 500 pessoas. Lucas subiu ao palco e começou a falar. Há 1 ano, eu fiz algo que mudou minha vida. Me disfarcei como faxineiro na minha própria empresa, e o que vi me envergonhou profundamente. Mas também me ensinou lições que nunca vou esquecer. Ele olhou ao redor, vendo rostos conhecidos. Jéssica, que agora era supervisora de limpeza. Roberto, promovido a chefe de segurança. Carlos, gerente de obras comandando equipe de 50 pessoas. Dona Célia, que tinha aberto pequeno restaurante com ajuda financeira da empresa e agora fornecia refeições para eventos. Hoje eu quero anunciar os resultados do primeiro ano das nossas mudanças. Ele apontou para a tela atrás dele, onde começaram a aparecer números. Rotatividade de funcionários caiu 90%. Produtividade aumentou 43%. Satisfação de clientes subiu para níveis recordes. E mesmo com todos os investimentos em pessoas, mesmo pagando salários justos, mesmo oferecendo benefícios reais, nossa lucratividade aumentou 22%. O auditório explodiu em aplausos e gritos. Quando o barulho diminuiu,
Lucas continuou. Provamos algo importante. Provamos que tratar pessoas com dignidade não é apenas o certo a fazer, é também o mais inteligente. Funcionários felizes trabalham melhor, ficam mais tempo, se dedicam mais. É simples assim, mas tem algo mais importante que números. Ele disse. Recebemos 347 cartas este ano. Cartas de funcionários, de famílias, contando como as mudanças impactaram suas vidas. Ele pegou uma das cartas. Esta é da esposa do Roberto. Ela escreveu: meu marido voltou a sorrir. Há anos ele chegava em casa exausto, frustrado, sem energia para nada. Agora ele brinca com as crianças, conversa comigo, está presente de verdade. Vocês não salvaram apenas o emprego dele, salvaram nosso casamento. Pegou outra carta. Esta é da Isabela, filha da Marina. Ela tem 12 anos. Escreveu: obrigada por me devolver minha mãe. Eu achava que ela não gostava de mim porque sempre estava no trabalho. Agora eu sei que ela me ama. Ela me leva na escola, me ajuda com lição. A gente assiste filmes juntas. Eu sou feliz de novo. A voz de Lucas falhou. Precisou de um momento para se recompor. Esta é da mãe da Jéssica. Minha filha voltou a ter esperança. Durante anos a vi se arrastando, trabalhando apenas para sobreviver. Agora ela trabalha com propósito, com dignidade. Tem planos para o futuro. Voltou a sonhar. Obrigada por mostrarem que existe empresário que se importa. Lucas colocou as cartas de lado. São essas histórias que importam, não os números, não o reconhecimento, não os prêmios que ganhamos, mas as vidas que mudamos, as famílias que salvamos, a dignidade que restauramos. E temos muito mais para fazer. Hoje eu anuncio que vamos expandir o Instituto Dignidade no Trabalho para todas as capitais do Brasil. Vamos criar fundo de 50 milhões de reais para apoiar pequenos empresários que queiram implementar mudanças similares. Vamos estabelecer parceria com universidades para pesquisar e documentar impacto de condições justas de trabalho. E vamos pressionar por mudanças na legislação trabalhista para garantir proteção real para todos os trabalhadores. Os aplausos foram ensurdecedores, mas Lucas não terminou. Tem uma última coisa. Ele respirou fundo. Vim de família humilde. Meu pai foi pedreiro a vida inteira. Trabalhou duro, sob sol escaldante, carregando peso, destruindo o próprio corpo para dar vida melhor para mim. Ele morreu há 5 anos de câncer. Nunca vi meu sucesso. Nunca soube que o filho se tornaria empresário milionário. Mas eu sei o que ele diria se estivesse aqui. Na tela apareceu foto de seu Antônio, homem de pele escura queimada pelo sol, mãos calejadas, sorriso gentil. Ele diria: filho, não importa quanto dinheiro você tem, importa quantas vidas você tornou melhor, importa se você ajudou quem precisa, importa se você se lembrou de onde veio. A voz de Lucas estava carregada de emoção. Pai, se você está me vendo de algum lugar, quero que saiba que eu lembro. Lembro de você acordando às 4 da manhã. Lembro do cheiro de café que você fazia antes de sair. Lembro das suas mãos machucadas, das suas costas doendo, do seu cansaço. E lembro das lições que você me ensinou. Dignidade, respeito, humildade. Demorei, mas finalmente entendi. Finalmente estou fazendo o que você me ensinou. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele agora. Então esta empresa, estas mudanças, este movimento, tudo é dedicado a você e a todos os pais e mães que trabalham duro, que são invisíveis, que sustentam este país nas costas. Vocês merecem dignidade, vocês merecem respeito, e vou lutar para garantir que tenham. O auditório inteiro estava chorando. Não havia uma pessoa de olhos secos. E quando Lucas desceu do palco, foi abraçado por dezenas de pessoas, cada uma querendo agradecer, compartilhar sua própria história, expressar esperança. Jéssica o abraçou. Meu pai também foi pedreiro. Morreu no trabalho quando eu tinha 15 anos. Acidente que poderia ter sido evitado se a empresa se importasse com segurança. Você está fazendo por outros pais o que ninguém fez pelo meu. Obrigada. Roberto disse. Meu avô trabalhou 50 anos como porteiro. Nunca teve reconhecimento. Nunca foi visto. Você está vendo a gente, Lucas? Está nos dando voz. Dona Célia simplesmente chorou em seus braços. Meu filho, meu filho. Ela repetia. Deus te abençoe. Você é raro. Pessoa rara. Quando finalmente todos foram embora, Lucas ficou sozinho no auditório vazio. Sentou-se em uma das cadeiras e olhou para o palco onde tinha estado. Pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela primeira manhã, quando vestiu o uniforme de faxineiro e entrou no prédio disfarçado. Tinha sido apenas 1 ano, mas parecia uma vida inteira, porque ele era pessoa diferente agora. Não apenas empresário, mas alguém que entendia de verdade o que significava trabalho, dignidade, valor humano. Seu celular vibrou. Era a mensagem de Marina. Lucas, acabei de sair do evento.
Não consegui falar pessoalmente porque estava muito emocionado, mas queria te dizer uma coisa. Você me ensinou que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para fazer o certo, e essa lição está salvando vidas todos os dias através do Instituto. Obrigada por tudo. Lucas sorriu e respondeu: Nós que agradecemos por você ter coragem de aceitar ajuda e de usar sua experiência para ajudar outros. Você é a inspiração, Marina. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. O movimento que Lucas havia iniciado cresceu tanto que começou a atrair atenção política. Deputados e senadores entraram em contato querendo apoiar projetos de lei. Alguns eram sinceros, outros claramente oportunistas querendo se associar à causa popular. Lucas aprendeu a navegar esse mundo novo com cuidado, sempre focando no objetivo real de melhorar condições de trabalho, não em ganhos políticos. A empresa continuou crescendo, mas de forma diferente agora. Não buscavam crescimento a qualquer custo, mas crescimento sustentável que não sacrificasse pessoas. Recusaram contratos que exigiriam pressão excessiva sobre funcionários. Perderam algumas licitações porque não conseguiam competir com empresas que exploravam trabalhadores, mas ganharam outras porque clientes valorizavam ética e responsabilidade social. E, surpreendentemente, a estabilidade da força de trabalho, a qualidade superior dos projetos, a reputação impecável, tudo isso se traduziu em vantagem competitiva. 2 anos depois do início de tudo, a Ferreira Incorporações era mais lucrativa do que nunca, não apesar das mudanças, mas por causa delas. Os céticos foram forçados a admitir que estavam errados. Tratar pessoas com dignidade não era apenas eticamente correto, era economicamente inteligente. Mas Lucas nunca se esqueceu de onde tudo começou. Uma vez por trimestre, ele ainda trabalhava uma semana em função diferente. Já tinha sido segurança, cozinheiro, recepcionista, motorista, e cada experiência reforçava as lições que tinha aprendido naquelas primeiras 3 semanas como faxineiro, que todo trabalho tem dignidade, que toda pessoa merece respeito, que invisibilidade não é característica do trabalho, mas escolha de quem olha. Em uma dessas semanas, trabalhando na manutenção, Lucas conheceu Paulo, um jovem de 23 anos recém-contratado. O rapaz era tímido, mas trabalhador, sempre chegando cedo, sempre fazendo mais do que pediam. Um dia, durante o intervalo, Paulo se aproximou de Lucas. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você faz isso? Trabalhar em funções diferentes mesmo sendo o dono? Lucas pensou em como responder. Porque quando você está no topo, é fácil perder perspectiva. É fácil esquecer que cada decisão que você toma afeta vidas reais. Trabalhar aqui embaixo me mantém conectado com essa realidade. Me lembra do que realmente importa. Paulo assentiu. Eu admiro muito o que você fez aqui. Meu pai trabalha em outra empresa, sofre muito. Chega em casa destruído todos os dias. Eu mando artigos sobre sua empresa para ele, dizendo que é possível ser diferente, mas ele não acredita que vai mudar para ele. Lucas sentiu aperto no peito. Quantos pais como o de Paulo existiam? Quantos trabalhadores presos em empregos abusivos porque não tinham alternativa? Quantos ainda sofrendo enquanto ele celebrava sucesso? Me dá o contato do seu pai, Lucas disse. Vou ligar para o chefe dele, pessoalmente, tentar convencer a fazer mudanças. Você faria isso? Por que não? Se posso ajudar, devo ajudar. E assim Lucas passou a fazer isso regularmente. Entrava em contato com empresários, oferecia consultoria gratuita, compartilhava resultados, tentava convencer que mudança era possível. Alguns ouviam, outros não. Mas ele continuava tentando, porque cada empresa que mudava significava centenas de vidas melhoradas. E isso valia qualquer esforço. Marina, através do Instituto Dignidade no Trabalho, estava fazendo trabalho similar. Já tinham ajudado mais de 10.000 trabalhadores em todo o Brasil. Casos de assédio moral, condições inseguras de trabalho, salários atrasados, demissões injustas. Para cada caso, ofereciam apoio legal, psicológico e às vezes financeiro. A ONG cresceu tanto que Marina contratou equipe de 50 pessoas, incluindo advogados, psicólogos, assistentes sociais. Em uma tarde, 3 anos depois do início de tudo, Lucas recebeu ligação inesperada. Era de Marcelo Ribeiro, o primeiro empresário que tinha pedido ajuda. Lucas, você precisa vir aqui na minha empresa. Tem algo que quero te mostrar. Lucas foi no dia seguinte. Quando chegou, encontrou o auditório lotado com funcionários de Marcelo, todos vestindo camisetas com o logo do Instituto Dignidade no Trabalho. Marcelo estava no palco, ao lado da filha.
Lucas, quero te apresentar minha filha, Amanda. Ela agora é vice-presidente da empresa. E juntos, implementamos todas as mudanças que você nos ensinou. Amanda tomou a palavra. Há 3 anos eu disse ao meu pai que tinha vergonha dele. Hoje digo que tenho orgulho, porque ele teve coragem de mudar, de admitir que estava errado, de fazer diferente. E olha o resultado. Ela apontou para a tela onde apareceram números. Nossa rotatividade caiu 85%, produtividade aumentou 50%, lucratividade dobrou. E mais importante, não temos mais funcionários sofrendo, chorando, quebrando sob pressão. Temos pessoas felizes, realizadas, trabalhando com propósito. O auditório aplaudiu. Lucas sentiu emoção tomar conta. Ver alguém que ele tinha ajudado agora ajudando outros era gratificante de forma que dinheiro nunca poderia ser. Naquela noite, voltando para casa, Lucas pensou em tudo o que tinha acontecido nesses 3 anos. Tinha começado com dúvida, com sensação de que algo estava errado, mas sem saber exatamente o que. O disfarce revelou verdades dolorosas. A transformação foi difícil, cheia de obstáculos, momentos de dúvida, mas no final, valeu cada segundo. Porque agora, olhando para trás, via trilha de vidas mudadas. Jéssica tinha comprado casa própria, algo que nunca imaginou ser possível. Roberto estava pagando faculdade para os 3 filhos. Dona Célia tinha expandido o restaurante, empregando mais 10 pessoas. Carlos tinha se tornado um dos gerentes mais respeitados da empresa, liderando projetos importantes. E Marina, que havia estado à beira do colapso, agora salvava outros de cair no mesmo abismo. Mas o mais importante não eram os casos individuais, era a mudança cultural. Outras empresas começaram a seguir o exemplo. Primeiro 5, depois 10, depois 50. Um movimento real estava se formando. Movimento de empresários que entendiam que sucesso não precisa vir às custas de sofrimento humano, que lucro e ética não são mutuamente exclusivos, que dignidade no trabalho não é luxo, é direito básico. Claro que ainda havia muito trabalho pela frente. A maioria das empresas ainda operava no modelo antigo, explorando, pressionando, descartando, mas semente estava plantada. E Lucas sabia que mudança real leva tempo, não acontece da noite para o dia. É processo lento, gradual, que exige persistência. Alguns dias depois, Lucas estava em seu escritório quando bateram na porta. Era Paulo, o jovem da manutenção. Entre, Paulo. O que posso fazer por você? Paulo entrou nervoso. Senhor Lucas, eu vim te dar uma notícia. Estou saindo da empresa. Lucas sentiu surpresa. Saindo? Por quê? Fiz algo errado? Não, pelo contrário. Você fez tudo certo, tanto que eu decidi seguir seu exemplo. Paulo respirou fundo. Vou abrir minha própria empresa, pequena, de manutenção predial, e vou aplicar tudo o que aprendi aqui. Vou tratar meus funcionários com dignidade, vou pagar salário justo, vou criar ambiente saudável. Você me inspirou a fazer diferente. Lucas sorriu, sentindo orgulho imenso. Paulo, isso é maravilhoso. Você não está saindo, está levando adiante o que começamos aqui. E se precisar de qualquer ajuda, estou à disposição. Na verdade, Paulo disse, tem um favor que eu gostaria de pedir. Fala, posso usar seu nome como referência? Dizer que aprendi com você? Lucas se levantou e abraçou o rapaz. Vai muito além disso. Vou ser seu primeiro cliente. Minha empresa vai contratar seus serviços. E vou te ajudar a conseguir outros clientes também. Paulo saiu do escritório radiante. E Lucas ficou pensando que aquilo era o verdadeiro legado. Não o dinheiro que acumulou, não a empresa que construiu, mas as pessoas que inspirou. Pessoas que agora iam espalhar os mesmos valores, criar suas próprias empresas éticas, transformar suas próprias comunidades. Era efeito cascata, onda que se espalhava cada vez mais longe. Naquela noite, Lucas jantou com Helena, sua irmã. Eles tinham se reaproximado depois de anos distantes, reconciliado suas diferenças. Como você está, mano? Estou bem, cansado, mas bem. Helena sorriu. Você mudou muito, sabe? Não é mais aquele empresário arrogante que só pensava em dinheiro. Eu era arrogante assim. Ela riu. Era sim, mas não é mais. Agora você é humano de verdade. Lucas pensou nisso. Sempre fui humano, Helena. Só tinha esquecido. O disfarce me lembrou. Me mostrou que por baixo dos ternos caros e títulos impressionantes, somos todos iguais. Todos queremos as mesmas coisas básicas. Dignidade, respeito, propósito, conexão. Helena pegou a mão dele. Papai teria orgulho de você. Ele teria. Espero que sim. Tenho certeza. Você está fazendo o que ele sempre sonhou, tornando o mundo um pouco melhor, uma pessoa de cada vez. 6 meses depois, Lucas foi convidado para dar palestra em Conferência Internacional de Negócios em Nova York. O tema era liderança ética no século XXI. Ele aceitou,
mas com condição. Levou consigo Jéssica, Roberto, Dona Célia e Marina, porque eles eram parte fundamental da história. No palco, diante de 2.000 empresários do mundo inteiro, Lucas contou tudo. A decisão de se disfarçar, as 3 semanas como faxineiro, a humilhação, as descobertas, a transformação. E então, chamou seus colegas ao palco. Esta é Jéssica. Ela foi demitida injustamente e eu a recontratei. Hoje ela supervisiona a equipe de 30 pessoas e está terminando faculdade de administração que a empresa paga. Este é Roberto. Ele teve benefícios cortados sem explicação. Hoje ele é chefe de segurança e está planejando abrir própria empresa de segurança quando se aposentar. Esta é Dona Célia. Ela trabalhou 15 anos como terceirizada invisível. Hoje ela é empresária, dona de restaurante que emprega 15 pessoas. E esta é Marina. Ela me humilhou quando eu estava disfarçado. Ela estava quebrando sob pressão impossível. Hoje ela dirige ONG que ajuda milhares de trabalhadores pelo Brasil inteiro. Os 4 contaram suas histórias com palavras próprias. Não havia roteiro, não havia ensaio, apenas verdade crua e honesta. Quando terminaram, o silêncio no auditório era absoluto. Então, lentamente, começaram os aplausos. Não foram educados e contidos. Foram aplausos emocionados, de pé, que duraram 5 minutos. Muitos empresários estavam chorando. Depois da palestra, dezenas deles se aproximaram querendo saber mais, querendo ajuda para implementar mudanças similares. Lucas deu seu contato para todos, ofereceu consultoria gratuita, compartilhou documentos e processos, porque quanto mais empresas mudassem, mais trabalhadores seriam beneficiados, e isso era o que importava. No voo de volta ao Brasil, Lucas olhou pela janela do avião. As nuvens lá embaixo pareciam infinitas, um mar branco e macio, e ele pensou em tudo que ainda faltava fazer. Em todos os trabalhadores que ainda sofriam, em todas as empresas que ainda exploravam, em toda a injustiça que ainda existia. Não podia resolver tudo. Ninguém podia, mas podia fazer sua parte. Podia continuar lutando, continuar inspirando, continuar provando que outro caminho era possível. E talvez, apenas talvez, daqui a 20 ou 30 anos, quando olhasse para trás, veria que ajudou a iniciar movimento que transformou a forma como empresas tratam pessoas. Seria legado que valeria mais que qualquer fortuna. Quando o avião pousou em São Paulo, Lucas ligou o celular e viu mensagem de Paulo, o jovem que tinha saído para abrir própria empresa. Lucas, consegui meu primeiro grande contrato. Vou contratar 5 funcionários. E já estou aplicando tudo que aprendi. Primeira coisa que fiz foi sentar com cada candidato e explicar que aqui eles serão tratados com dignidade. Você deveria ver os rostos deles. Alguns até choraram porque nunca tinham ouvido o empresário falar assim. Obrigado por me mostrar que é possível. Lucas sorriu. O ciclo continuava. Ele tinha inspirado Paulo. Paulo inspiraria seus funcionários. Eles inspirariam outros. E assim mudança se espalhava. Uma pessoa de cada vez. Uma empresa de cada vez. Uma história de cada vez. Não era rápido. Não era fac. Mas era real. E era sustentável. Era mudança que durava porque vinha de lugar verdadeiro, de experiência vivida, de lições aprendidas da forma mais dura. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Lucas abriu garrafa de vinho e brindou sozinho. Brindou ao pai que o ensinou valores corretos. Brindou a Marina que o forçou a ver próprias falhas. Brindou a Jéssica, Roberto, Dona Célia e todos os outros que o inspiraram com resiliência e dignidade. Brindou as 3 semanas como faxineiro, que mudaram sua vida. E brindou ao futuro, ao trabalho que ainda precisava ser feito, às vidas que ainda podiam ser transformadas. Porque no final, percebeu Lucas, sucesso real não se mede em dinheiro acumulado ou empresas construídas. Sucesso real se mede em quantas vidas você tornou melhores, em quanto sofrimento você aliviou, em quanta dignidade você restaurou. E por essa medida, Lucas Ferreira finalmente estava tendo sucesso de verdade. Não como o empresário milionário que aparecia em capas de revista, mas como ser humano que aprendeu, mudou e dedicou sua vida a fazer diferença real no mundo. Era legado que seu pai, seu Antônio, aprovaria com orgulho, e no fim das contas, era tudo que realmente importava. Porque dinheiro, você não leva quando morre, mas legado de vidas transformadas, esse permanece. Esse ecoa através de gerações. Esse muda o mundo. E Lucas estava apenas começando.